rapidamente um pouco desse percurso histórico, a questão do controle social na política de assistência, a participação da sociedade civil, trabalhadores e dos usuários nos conselhos de assistência social, ficou lá embaixo, das entidades e organizações de assistência social também. Vocês sintam-se à vontade, por favor, a colocar algumas questões, a conversar, esse aqui é um momento de troca. Ninguém aqui é detentor do conhecimento, a ponto de que o outro não possa colaborar. Evidentemente, a proposta é totalmente diferenciada. Pode passar, Cíntia, por favor. O segundo módulo é o controle social na política de assistência social, que é segunda-feira que vem, dia 7 de março. Profissional responsável é Helena Lima. Helena Lima já foi do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, já foi da Secretaria de Assistência Social do Estado. Hoje ela é subsecretária, se eu não me engano, em Guapimirim, se eu não estou errada. Isso, né, Dana? Em Guapimirim. E a Helena também faz doutorado na PUC, é uma pesquisadora que vem se debruçando há muitos anos também sobre a trajetória dessa política. A Helena vai discutir um pouco com a gente as atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social, o exercício da função de conselheiro, as comissões temáticas, o papel da Secretaria Executiva e a interlocução do Conselho com outros órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público, 28 de março. Então, vocês participarão do encontro de hoje, do encontro da próxima segunda, depois só dia 28 de março, tá? Mas não esqueçam que a gente vai ficar no pé, encaminhando e-mail. Faltam tantos dias para o próximo encontro. Contagem regressiva. Conselheiros é de suma importância, até porque a gente não sabe quase nada. Eu digo que cada dia a gente aprende coisas novas, a cada dia a gente mergulha um pouco mais nessa complexidade da política da assistência social e ao mesmo tempo a gente tem instrumentos muito mais fáceis de mensurar, todas as conquistas, todo o conhecimento que não fique só na subjetividade. Muito a preocupação da nossa subjetividade da política da assistência. A gente se preocupa muito naquilo que a gente entende como verdade, e a gente não busca, de fato, criar desta verdade uma referência fundamentada. E o que a gente tem feito nos conselhos, e eu tenho uma trajetória muito grande nesse Conselho de Assistência, eu fiquei de 2007 a 2012 nesse conselho, participei, fui coordenador de todas as comissões, só não cheguei por opção pessoal, à época, a menina estava na minha época, por opção pessoal, não optei nem pela presidência nem pela vice-presidência, mas eu sempre acreditei no conhecimento. Eu lutei muito na política, nas normas, para que a gente pudesse ter capacitação para os conselheiros e mais ainda para as instituições de assistência social que estão lá na base, que executam a política, etc. Então, eu vejo que hoje se concretiza, a partir de cima do centro de capacitação, essa parceria muito importante entre a gente, o Conselho e o centro de capacitação e toda a equipe do Conselho. Você falou daqueles da Rosane, que eu conheço muito pouco, mas passaram por aqui muitas pessoas legais, a Emília, que foi uma pessoa significante, a Cindeli, que foi muito significante pela assistência, assim, toda a equipe foi muito pela assistência, só que agora a gente tem uma certa maturidade, acho que a gente criou uma certa maturidade dentro da política da assistência, onde a gente percebe a necessidade de avançar não só na questão subjetiva, mas avançar na questão da fundamentação legal. E assim, estar com o Giovanni, uma pessoa que tem a maior admiração enquanto ser humano, além do profissionalismo, para a gente é muito ganhoso. Então assim, a você e a todos os outros que virão, e a todos nós aqui juntos, que somos todos iguais, temos conhecimentos diferentes, temos ações diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, mas o que nos une aqui é uma única coisa, a política da assistência social. Isso foi que nós optamos estar aqui. E, portanto, eu acho que é super importante esse momento nosso, e agradecer já de antemão a todas as pessoas que trabalharam para que esse evento acontecesse, dentro de todas as diversidades que a gente sabe que existem com as questões. Mas que a gente tenha um bom dia de capacitação e que teremos, de verdade, muito conhecimento hoje ser aplicado a partir da nossa responsável pelo dia, a Giovana. Hoje o pedido é para falar sobre a trajetória da política da assistência. É claro que é algo complexo, é algo que tem vários detalhes para ser ressaltado.
E eu vou fazer uma trajetória, mas eu queria que vocês fizessem assim, complementassem, perguntassem, porque é uma conversa, a gente está aqui para trocar. O mais importante para mim é sair daqui com eu entendi o que você quis dizer, eu entendi que nesse momento histórico que aconteceu, tá? Então vocês vão fazer as intervenções concomitantes, eu vou falando e vocês, olha, eu tenho dúvida nisso, eu quero que você esqueceu disso, ok? Pode ser assim? Então vamos lá, Cíntia. Eu tenho que abordar esses temas, esse foi o convite, a Viviane já apresentou ali, mas só que a gente vai discutir questões, mas eu tenho que falar especificamente dessas questões aqui. O percurso histórico, né, da assistência social, o controle social, a participação da sociedade civil, dos trabalhadores usuários no Conselho de Assistência, entidades e organizações de assistência social. Não vão estar nessa ordem, mas eu vou falar desses temas. E aí, pode passar para outra, por favor. Como eu estou fazendo, né, a reflexão com as entidades, né, para a regularidade de 2016, é mais ou menos o que eu montei para aquele grupo. Eu só vou aprofundar um pouco mais, porque vocês não têm o nível que eles têm de entendimento, né, um pouco mais elevado em relação a essa política. Mas como é que eu desenhei, né, que eu pensei para explicar? Antes de 1988, como era a assistência social no Brasil. E aí a gente vai fazer uma caminhada lá com a colonização. Com a colonização, a gente já recebeu um modelo específico de assistência no Brasil, que já veio de Lisboa, o desenho, o exemplo de lá, que era as Santas Casas de Misericórdia. Então, nas Santas Casas, o atendimento era para qualquer pessoa. O inválido, o órfão, a criança, o adolescente. Então, esse modelo de atendimento estava vinculado especificamente à Igreja Católica e a assistência era algo ainda percebido como salvação. As ações de assistência estavam vinculadas, estavam correlacionadas à caridade e à salvação. Por muitos anos, esse foi o modelo de assistência no Brasil. Nós tivemos lá na era Vargas o entendimento que essa assistência deveria ter um cunho mais organizado, que a coisa deveria ser mais entendida de uma outra forma. E aí começou-se a pensar que essa assistência tinha que ter uma participação mínima do Estado, porque antes era a sociedade civil que desenvolvia, principalmente as igrejas, Igreja Católica. E essa caminhada nos fez perceber, e a Mestrine, uma pesquisadora também na área da assistência, ela traz um cronograma, ela traz um histórico, falando das instituições de cada período. E a gente percebe o quanto que essa assistência era verticalizada, era de cima para baixo, era eu dou e você recebe e no mais, essa promoção, esse desenvolvimento, ver o outro como capaz, de exercer as suas funções, apesar da condição social, econômica das classes sociais, não estava presente. Então, nós percebemos que na era de Vargas teve foi demarcada a questão do SEBAS, da filantropia. Ali ele já começa a perceber que nós vamos fazer uma reorganização para que essas entidades de assistência tenham minimamente alguns benefícios, já que o Estado não desenvolve. Então começou as certificações do SEBAS naquele período. Então, antes de 88, nós temos ações descontinuadas, não planejadas, executadas de acordo com a boa vontade, o querer, a caridade de algumas entidades. O Estado não tinha nenhum envolvimento com essa questão, expressão da questão social. Ou não, vai ser muito categórico você falar nenhum, mas era alguma coisa mínima em relação a esse atendimento às populações, a população vulnerável. E aí, em 88, nós temos uma mudança radical nesse processo de atendimento ao vulnerável.
de percepção e entendimento das expressões da questão social. Porque tivemos a ditadura militar por muito tempo, né? 20 anos, e a Constituição de 88 é um marco de participação popular. É considerada, é denominada ainda como a Constituição Cidadã. Por quê? A participação do povo na elaboração dessa Carta Constitucional. E aí tem José Murilo de Carvalho e outros autores que vão falar dessa questão dos grupos se reunindo para discutir questões, mesmo no período, né, de ditadura militar. Se reuniam nas igrejas, se reuniam nos clubes para discutir, para falar o que nós queremos desse país, o que nós queremos dessa sociedade. A gente tem ali, né, algumas críticas em relação à LDA, o primeiro damismo, né, o desvio de recursos, tem uma série de coisas, mas que de fato foi um marco de intervenção estatal, de tentativa de busca nesse processo, né, e isso vem caminhando ao longo do tempo e contribuiu sim, é claro, né, sem dúvida. A Dani trouxe um importante elemento para a gente aqui, que é pensar as expressões. Quando eu falo expressões da questão social, eu estou falando desemprego, a pobreza, né, a miséria. A gente está falando dessas questões que permeiam a assistência social. E quando, em 88, que já veio nesse caminhar que a assistência não poderia ficar nas mãos, principalmente, né, das entidades da sociedade civil, de que cada um fazia de acordo com o seu recurso, com a sua vontade, com a sua missão institucional, a Constituição de 88 vai trazer esse elemento novo que é fruto das nossas reivindicações, é fruto dos profissionais lá da LBA, é fruto de vários grupos, de vários segmentos, dizendo que nós precisamos de um novo modelo. Nós precisamos de uma nova forma de encarar as questões sociais. E aí, ali está instituído, né, no artigo específico, dizendo que a assistência social é primazia estatal. Quer dizer o quê? É uma política pública de responsabilidade do Estado, não contributiva. Ela compõe o tripé, né, da saúde, da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. E essa assistência não contributiva, eu não posso cobrar para atender a criança, o adolescente, o idoso, seja lá quem for. E ela tem que ser continuada, planejada, gratuita, avaliada, e esse usuário tem que participar desse processo. E é ali na Constituição que já traz o modelo de controle social, de participação. A participação social, o envolvimento da população já está no seu germe lá na Constituição Federal. Então vai falar assistência à política pública, a sociedade civil pode intervir secundariamente, que cabe ao Estado. Aí fala, mas e as ONGs? Como é que a gente faz? É o papel secundário, né? A primazia do Estado. E ali vai falar do papel da sociedade civil na participação desse controle social. Esse controle que é entender que política é essa, que orçamento é esse, que desenvolvimento a cidade, né, o que está acontecendo na cidade em relação à política da assistência. Está lá na Constituição Federal, tá? Então ali vai dar elementos para uma nova forma para a assistência social no Brasil. E aí muda completamente esse caminhar, tá? Então vamos lá. E aí na Constituição vai trazer também vai apontar, vai indicar a questão da Lei Orgânica da Assistência Social, né? A LOAS, que só em 1993, né, foi de fato concretizada essa Lei Orgânica da Assistência Social, que está lá na Constituição Federal. A Lei Orgânica da Assistência vai trazer elementos super importantes para a gente. Ela vai trazer
especificar um pouco mais quem é esse público da assistência, lá no seu artigo, se eu não me engano, é 194, que vai falar, é a criança, o adolescente, em situação de vulnerabilidade, ele ainda usa o termo carente, é o idoso, é a pessoa com deficiência, vai falar do benefício de prestação continuada, né, para aquele incapaz para o trabalho, para aquele que não tem condições de geração produtiva, né, e vai trazer o elemento criação do Conselho Municipal de Assistência Social. Está lá na Lei Orgânica da Assistência, porque a Constituição vai falar da participação popular, desse controle, desse exercício, um exercício novo. Imagine, 20 anos de ditadura, como que nós vamos fazer essa participação do controle social? Porque antes, o controle social, alguns autores... Muito bem-vindo, Germano. Bom dia. Bom dia. E aí, pode se acomodar. E aí, como essa participação, o exercício dessa participação, se nós estávamos acostumados a não participar, a não falar, a não opinar nesse processo. Então, ela traz esses elementos, ela vai trazer essa matriz do Conselho da Assistência, ela vai trazer, vai organizar essa assistência social no Brasil. Mas a conferência é um marco importantíssimo de culminância dessa avaliação, né? E as pré-conferências também, que vai dar elemento para que essa avaliação de fato se concretize. Então é nesse momento que se percebe que é ali que a gente vai buscar a avaliação popular, a avaliação do usuário da assistência social, a avaliação dos trabalhadores da assistência, né? E de um todo dos trabalhadores, dos usuários, de todos aqueles que são envolvidos nessa política. Então a conferência, ela demarca, né, essa culminância de participação, de controle, de opinar, de avaliar nos seus territórios. Né? Então, em 2004, nós temos aí a Política Nacional de Assistência Social, que foi fruto de lutas também de categoria e foi da conferência específica, se eu não me engano, a quarta, que vai trazer nós precisamos organizar a assistência social como está organizado lá o sistema de saúde. Então, pegou carona no SUS, né, o modelo do SUS, o pensar o SUS para pensarmos também a política de assistência social no Brasil. Então, a política, ela vai trazer alguns elementos importantes, ela vai falar da proteção social básica e especial. Ela vai falar desse cofinanciamento, que o atendimento, que essa ação tem uma participação dos outros entes federativos. Ela vai dizer também a importância desse conselho, a importância da participação popular, a importância desses espaços, né, enquanto espaços que vão garantir direitos. Porque o fazer profissional, o estar no Conselho da Assistência, né, eu que fui conselheira em 2 gestões, nos faz ficar muito burocratizado, né, Tereza? É Câmara, vê processo, faz isso, faz aquilo. E a gente tem uma questão o exercício muito pautado nos papéis, né, nos documentos. Mas o nosso objetivo é maior, que é entender essa política, executar, avaliar e sair somente do espaço do Conselho, né? E sair da coisa burocrática, né? A gente tem algo maior que precisa ser visto, e que na hora do exercício, hoje eu fazendo uma análise do período que eu fui conselheira, o quanto eu fiquei perdida com tantos papéis, com tantas resoluções, com tantas obrigações, com tantas reuniões, e o objetivo principal, que é avaliar, controlar, entender. Às vezes eu me perdia nesse processo, né? Porque o fazer a tarefa era muito mais urgente do que o pensar esse conselho. O pensar o conselho, o analisar, o ver realmente a função, tinha que fazer pós-conselho, não dava para fazer segundas-feiras. Porque a dinamicidade, né? Não é isso? E aí a gente fica consumindo com tantas atividades e esquece qual é o objetivo principal. Está ali por
Gui? Em todos os conselhos. Assim, em todos os conselhos. Todos. Né? E como ter uma ação de qualidade nesse processo? Complementações? Esqueci, Dani, me ajuda, vamos lá. Vocês podem dar exemplos também, tá? À vontade. Então, em 2004, fruto de reivindicações e de pressão popular, a política de assistência foi desenhada e, em 2005, o Sistema Único de Assistência Social. Para quê? O SUAS, para dar formato a essa política de assistência, pensando que eles estão correlacionados lá com a Lei Orgânica da Assistência, tá? Isso tudo é para dar concretude, materialidade a essa política de assistência. Falar nos pormenores como que a coisa vai acontecer. Eu esqueci aqui da NOB, tá? A NOB SUAS, principalmente a NOB SUAS RH, que tem várias NOBs, né? E aí traz também elementos importantes, como a equipe de referência, a capacitação continuada, vai trazer, até na de 2005, vai falar o papel da sociedade civil nesse processo. Vai dizer, vai reafirmar a sociedade civil, as entidades podem atuar sim, em papel secundário, complementar, e vai dar algumas diretrizes em relação à sociedade civil, está lá na NOB SUAS RH, além de outros documentos que também falam. E aí, em relação às proteções, em relação à vigilância socioassistencial, vocês sabem o que é isso, a vigilância socioassistencial? É uma parte específica, né? É um órgão específico, um setor específico que deve ser criado, que vai ver as vulnerabilidades nos territórios, vai dar elementos para a ação do Conselho, para a ação da Secretaria, né, de Assistência Social, porque vai perceber, avaliar, trazer fundamentação aonde estão as vulnerabilidades nesse município, que existe em todo o município, mas será que em Costa Barros é mais ou menos que Campo Grande? E o tipo de demanda, né? Que demanda? O tipo de serviço necessário no território não necessariamente é necessidade de outro território. Tá. Isso tudo, fala. Não, eu acho até que eu particularmente acho que a vigilância é um dos conceitos mais importantes que vem na política, junto com o conceito de território e o acompanhamento assim, da família de maneira geral, porque estão interligados. E é uma pena de fato como a gente deve trabalhar muito para que esse conceito, e o conselho ele é um braço dos mais importantes para isso, que seja incorporado na nossa prática e no nosso exercício, né? Porque a vigilância permite que a gente retroalimente a política das suas necessidades, e não só o contrário de detectar as demandas, né, e atender a quem está naquele território, mas fazer com que a gente possa, de fato, fazer com que a política avance, possa ser, de fato, melhorada, com que a gente vá construindo e detectando e assim, sempre. E às vezes esse conceito, por conta de toda a prática, né, como você disse, a gente às vezes esquece que a gente está fazendo, tem um objetivo, mas são tantas outras demandas que a gente deixa de fazer o importante, o que a gente vê. A assistência social era uma das funções da política de assistência social, né? Enquanto proteção social, defesa socioinstitucional, também são funções e em muitos momentos a gente não se dá conta na nossa prática da importância dessa função, de extrema relevância para o serviço. Enquanto acho que foi a Rosane que apontou agora há pouco essa questão, né, das demandas, e que evidentemente, porque assim, em linhas gerais, a vigilância vem trazer para a gente uma articulação entre volume de demandas e capacidade instaurada para que a gente possa solucionar essas demandas. A partir de quê? Principalmente a partir do quantitativo de unidades instaladas nos territórios, né? Então, concordo plenamente com a fala da Dani, que a gente precisa, de fato, aprimorar essa discussão da vigilância, e para o Conselho também essa é uma discussão muito importante, né? Porque o levantamento de vulnerabilidade, de risco, faz com que a gente tenha condições, isso nos dá suporte para que a gente possa acompanhar de fato o desenvolvimento dessa política no território. Aonde? Nos territórios, porque antes tinha a pessoa de Campo Grande que vinha ser atendida aqui no centro da cidade. Agora tem um CRAS lá, tem um equipamento lá, tem o equipamento da proteção básica e proteção especial.
Então, esse território, onde tem que ser atendido é no seu território. Isso está desenhado lá nessa política, nesse desenvolvimento da política aqui no Brasil. Então, essas referências, os locais, o cofinanciamento, não cabe só a prefeitura, cabe ao governo estadual e federal, tudo isso está desenhado. Então, a gente tem que ter atenção na hora, né, dessa execução. Então, lá na pré-conferência, ele dizia, ele não conseguia entender, mas em algum momento ele percebeu que estava falando da vulnerabilidade do território dele. E aí eu perguntei, aonde é mesmo? Não sei se ele falou Rio das Pedras, ele falou um local. Eu falei, mas e aí, o que tem lá de gritante? Ele falou, tem 100 haitianos e ninguém faz nada. Ninguém entende a língua. Ninguém, e aí a gente está buscando, porque eles estão aqui, o que vai fazer em relação a essas pessoas. Eles não conseguiam emprego, porque não conseguiam falar. Então, várias questões. Então, um exemplo mínimo é que às vezes o usuário, aquele que está lá na ponta, ele vai falar, ele sabe onde o pé está doendo, ele vai dizer o que está acontecendo no território. E a gente, às vezes, com que detentoras do saber, que às vezes a faculdade faz isso, né, gente? Você sabe tudo, já está diplomada, fez lá o juramento, e você tem elementos para dizer para o outro, da vida do outro, o que ele deve fazer ou não. Aqui vai dizer, olha, mas você tem que escutar o usuário. Nesse documento vai falar da participação do usuário, vai falar do respeito, né, os códigos de ética dizem aí, e vai falar também que ele tem que ser escutado, entendido. Eu não tenho que dizer o que ele tem que fazer, eu tenho que construir com ele. É um processo, é um outro processo. Então a gente precisa entender isso, desconstruir algumas coisas e reconstruir para entender essa política de fato saia do papel. Porque não adianta ter os marcos legais, né, valiosos, se na prática a gente não consegue traduzir para o usuário. Quando as pessoas chegam ali e falam, mas olha só, você falou que é obrigatório ter equipe mínima. Aonde está isso? Aonde que está as 30 horas? Tem que saber, o assistente social é obrigatório 30 horas? Aonde está isso? É lei. Então tem que ter elementos para quando o outro chegar te perguntando, para quando o outro chegar com a sua angústia, para a gente poder dizer o que é, que política é essa. E de que forma? Fala, querido. Vamos chegar na ponta com essa colocação? Sim. Os documentos falam, Germano, o seguinte, chegar na ponta, nós temos, lá na Constituição Federal vai falar a participação popular, né? E os outros documentos também vêm falando dessa participação popular. Eles dizem que a pré-conferência, a conferência é o momento, é o ápice maior de avaliação dessa política. E aí a gente vê o esvaziamento, né, desses espaços. A gente vê a coisa muito rebuscada, muito elitizada, e o usuário não é escutado nesse momento. Eu vou falar para vocês um sonho que eu tinha quando eu era conselheira, que eu não realizei, que era montar um grupo, principalmente do Bolsa Família, né, de todos os territórios, ter representação e montar um fórum, para que eles pudessem falar em relação ao Bolsa Família, porque a gente tem os dados lá que a Janine traz, né? Porque compete ao Conselho da Assistência controlar essa questão do Bolsa Família. Está lá em alguns documentos. Mas eu acho que é interessante para a Comissão de Políticas, interessante para as comissões do Conselho, escutar o usuário. Vamos lá, uma comissão, e era meu sonho, ter uma representação. Alguns falaram, você é doida, você é maluca, você tem tanta coisa para fazer, as visitas do Plácio não conseguiu fazer. Eu dividia com a Tereza, eu tenho tantas visitas. Vladimir, quantas visitas você já fez? Eu não fiz tudo isso, eu tô nervosa. Enfim, mas que para além disso tudo que a gente tinha que fazer, é escutar esse usuário. Como é que ele está sentindo, como é que ele é tratado, né, nos centros de referência, né, o que é de fato impacta. Tem alguns estudos, a gente tem a Fundação Getúlio Vargas, que fez o impacto do Bolsa Família nos 10 anos, a gente tem outros, né, centros de pesquisa que fizeram, mas eu acho que seria interessante ter aqui também, né, enquanto conselho, o que essa população está dizendo em relação ao Bolsa Família, em relação aos CRAs, em relação aos CREs, os equipamentos, e é dessa própria política. Em cima do que você está falando, hoje nós temos
representantes dos usuários no nosso conselho. Sim. Né? E essa política também já está a nível nacional. Né? Porque hoje tem eleição, agora é 6 de maio, do Conselho Nacional, no qual também vai ter usuários, enquanto representante com cadeira no Conselho Nacional, onde vão poder discutir a política do usuário, que vai ser trabalhar com a ponta e trazer para dentro dos conselhos, né, como você falou, tem alguns momentos, não só a academia não ouve, mas também algumas instituições de peso se fazem não querer ouvir. Né? Não vai ser fácil, mas os usuários hoje estão muito mais organizados do que há 2, 3 anos atrás. É ótimo, né? Você trouxe um elemento ótimo, porque assim, esse sempre foi o sonho, a participação dos usuários, e está também nos documentos, tá? O usuário tem que participar desse processo. E aí a gente teve assim, algumas resistências, eu concordo com você, né? Eu não posso falar nome de instituições que eu recebo até um processo, mas que era importante ter lá o presidente da entidade tal. Por quê? Engraçado que esse papel imaginário do ser conselheiro, do conselho da assistência, porque a gente tem muito trabalho na prática. E responsabilidade, um custo, porque não se vem para o centro da cidade do Rio de Janeiro, né, sem um almoço, sem essas coisas todas, em passagem. E as pessoas acham que só o status de conselheira basta. Eu sou conselheira da assistência. Realmente, em alguns grupos, as pessoas olham diferente. Que importante, como é legal. Mas na prática, algumas entidades que já vinham nesse processo, né, de mais de 18 anos, tendo participação, tendo ali um monopólio, por quê? Querendo ou não, as informações chegam primeiro no conselho. Você entende algumas coisas, você discute algumas coisas, é um espaço privilegiado? Agora, dizer que é um espaço só para as entidades que têm recursos não é o adequado, porque o usuário tem que estar lá. o trabalhador também. O trabalhador que vai dizer as questões, né? Então isso tudo é a sociedade civil dizendo, não só um grupo, mas que tenha um mix desse grupo, que tenha a participação dos diversos segmentos, para que a gente possa de fato fazer cumprir fazer a efetivação dessa legislação. Giovana, eu queria fazer uma contribuição. Sim. Quando você para e pensa sobre a questão da legislação, aí em 93, a Lei Orgânica da Assistência, a LOAS, e depois todas as outras interfaces de lei, ela não vem como lei. Ela vem como resolução do Conselho Nacional. E aí está o grande questionamento dessa valorização e deste lugar. Quem é o Conselho Nacional? Como é que ele é composto? Que tipo de representatividade tem esse Conselho Nacional? Né? Quem é que vai para lá? A gente não tem acesso ao Conselho Nacional. Foi ótimo que aqui em 2009, a 12.101 fez um apartheid. Eu achei fantástico. Onde é educação, assistência, saúde. Óbvio que a gente vai ficar e a assistência trabalha o tripé, né? Dessas três áreas. Mas aí meio que deu uma alavancada, deu um susto, um choque de realidade. Quer dizer, quem está no Conselho Nacional e quem pensou a política, né? A partir da LOAS, pensou esse modelo de política para a assistência. E como ela foi repassada para os conselhos municipais e que chegam até a base a partir das instituições que são executores dessa política pública. E aí eu me vejo, por exemplo, quando a gente faz o SUAS, por exemplo, é uma resolução, ela virou lei agora, recentemente, né? E até que ponto a gente também valorizou e a gente pensou sobre as resoluções das deliberações, das conferências. Como é que isso se dá? Ele se perde no espaço. Né? Você não tem, você trabalha as instâncias, que são as deliberações municipais, você faz toda uma discussão nas pré-conferências, tem a conferência municipal, você tem a estadual, aí alguns são escolhidos para representar ou não, que aí eu discuto a questão de representatividade, quando você traz a questão das instituições, status quo, etc e tal, eu quero saber que tipo de representatividade. Eu estou representando eu enquanto profissional ou eu estou representando aquilo que eu estou inserido, que é a instituição que me colocou aqui? A gente tem que discutir isso, o que é representatividade, né?
E a gente precisa discutir, além disso, discutir essas resoluções que vêm do Conselho Nacional. Né? Que tem, claro que tem toda uma questão aí de pensar como um todo, mas falta muita participação dos conselhos municipais, né? De fato, nessa representatividade. E aí me preocupa quando a gente fala da história, da política, da assistência, da consistência ou da coerência dessa política da assistência, quando não tem tem no formato, mas não tem de fato. Né? Quem hoje na cidade do Rio de Janeiro, qual a instituição da cidade do Rio de Janeiro que representa o Conselho Nacional de Assistência Social? As descentralizadas. Eu acho que Pois é, porque nós tivemos lá em algum momento, porque senão a gente não estava sabendo. Aí o que acontece? Óbvio que você está falando das descentralizadas, mas a descentralizada você requer a questão de custo. Sim. Você requer a questão de participação. E aí, quando você colocou inicialmente, que custo é esse, né? Quem é que vai arcar com esse custo? É isso que a gente acabou de solicitar ao secretário da assistência sobre essa questão hoje a nível municipal. Se a gente, a nível municipal, a gente ainda não pensou sobre isso, e isso não está efetivo para o conselheiro, imagine quando se pensa no nacional. Né? Então, assim, eu queria fazer um contraponto em relação a isso, porque me deixa preocupado, enquanto conselheiro, que a gente fica no âmbito do município e muitas vezes a gente até capta algumas realidades e às vezes a gente deixa despercebido uma série de situações, como você descreveu do CRAS, do território X, que tinha X realidade. Quer dizer, que história é essa, né? Que construção de política é essa que quando o próprio usuário, que é aquele que é da vulnerabilidade e risco social, a gente ainda não conseguiu absorver e eu acho que isso tudo que você fala, Evaldo, assim, os conceitos de representatividade, participação, controle social e outros, tem a ver de fato com o reflexo de como o SUAS está estabelecido. A gente tem um SUAS que é de papel. Esse é o fato. Então, assim, quando você discute SUAS e discute rede, que eu tenho uma discussão que para mim é infindável, que é rede. A rede me traz a necessidade de atendimento que aquele usuário põe. Ele determina qual é a vinculação territorial, como a pessoa se vê ali, como as instituições também se veem nesse processo, que seria uma rede única, uma rede de assistência social, que é o SUAS. Só que aí a gente esbarra nesse conceito de rede que a gente trabalha todo dia. A rede ela é estanque, muitas vezes, ela não troca, ela não tem de fato uma relação de... claro que relação de interesses todos os lugares têm. A gente vive nas relações pessoais, interpessoais, institucionais, essa questão dos interesses institucionais também. Mas eu acho que a gente tem que avançar numa discussão de participação, de representatividade e tudo mais, do que a gente está falando, do que é esse SUAS. Quando a gente vai parar para avaliar o que a gente está com unicidade de discurso, de prática, a gente está trabalhando na mesma direção, os interesses podem não ser os mesmos, porque nunca serão, mas eles estão numa direção única, como o sistema deve ser único. Eu acho que a gente tem que discutir isso. Então, quando você fala de Conselho Nacional, Conselho Estadual, por exemplo, quantas pessoas aqui participam de uma Assembleia do Conselho Estadual que é mensal, é aberta, por exemplo? Praticamente ninguém, a não ser quem seja conselheiro, né? O Conselho Municipal. Então, assim, como a gente conhece essa estrutura, o Conselho Nacional tem um peso, porque todas as deliberações que são tiradas para, de fato, conduzir a questão de financiamento, de execução, todo o desenho da política é estabelecido a partir de resoluções do Conselho Nacional, e a gente vê isso como uma coisa tão longe. A gente segue como uma norma, mas não vê que isso é reflexo de participações. Não vou nem dizer que é participação, né? Tomar posse disso. Então, assim, como a gente incorpora a política de assistência como ela deveria ser, que é uma política extremamente participativa. Então, eu acho que a gente tem que discutir o que a gente entende como SUAS. E aí, o que a gente entende como rede, o que a gente vai entender como representação, controle social, participação, tudo que vem lá. Acho que a gente tem que pegar a política nacional, ler ela todinha e começar do zero, porque tem muita coisa para discutir. Antes de passar para o Germano, só uma questão. A gente precisa, assim, e o que a gente fez no ano passado na conferência? Qual foi o tema? Consolidar. E o que a gente quer até 2026? Sim, avaliamos e foi um momento da gente, essa representatividade, esse olhar, ali era um momento extremamente importante para a gente
dizer, não tá bom, é assim, esse rumo, é outro rumo. O que cabe, quando a Dani fala da rede socioassistencial, né? O que é a rede socioassistencial? Estou preocupada se todos estão entendendo, tá? Eu vou falar em termos que tem para entender que tem pessoas que não são da área. E essa rede, que era a rede de serviços anteriormente, que era todo o grupo, todas as entidades públicas e privadas que trabalham naquele território. Quem tem a função de articular essa rede? CRAs. Os CRAs, está lá no documento dito que os CRAs têm como função mapear, articular, montar os fóruns, as reuniões, para que esse território se fortaleça nas vulnerabilidades, na vigilância socioassistencial. Está lá no documento. Na rede. É nessa rede. Consolidação de rede. Sim, está lá dito isso. Quando a gente fala que essa rede não funciona, que não dá para... E aí eu fui na reunião lá no fórum local, também de Jacarepaguá, coincidentemente, as 2 vezes. E chegando lá, só tinha a área governamental. Acho que da sociedade civil chegou depois lá o de Betânia, a Casa de Betânia. A sociedade civil são inimigos, opostos. O governo vai estar sempre querendo nos lesar e a sociedade civil vai estar sempre na condição de coitadinha, menos que o governo. Estou falando isso empiricamente, o que eu observei nessa minha trajetória aí do conselho. Então, não dá um sentido de nós estamos juntos no mesmo objetivo. Se o governo está omitindo informação em relação ao orçamento, em relação ao que foi gasto, em relação a algumas questões importantes, ele está se enganando. Por quê? Eu da sociedade civil, o outro da sociedade civil, precisa saber para auxiliar, para falar dessa vigilância, dessas necessidades. Então ele não está só nos enganando, ele está se enganando. Porque controle social é muito além disso. Avaliar a política. E aí no Rio de Janeiro, né, como está lá descrito na lei orgânica da assistência, é a criação dos conselhos municipais. O Conselho do Rio, de acordo com o estudo da Tereza Cristina, que foi funcionária, que foi servidora do município, ela, na tese dela, na dissertação de mestrado, ela ressaltou que no Rio, que a gente sabe que foi através da lei 2.469, né, de criação, a lei de criação do Conselho em 1996. E ela ressalta no estudo dela que foi um dos últimos conselhos a ser instituído no Brasil. Foi do Rio de Janeiro. Por quê? O gestor, à época, entendia que o Conselho Municipal de Assistência Social nesta cidade tinha que ser somente consultivo, não deliberativo. Não tinha que alfinetar o governo, não tinha que propor, não tinha, era só algo que pudesse consultar lá sobre alguma coisa, pedir contas do governo, saber que aonde vai investir e entender esse orçamento, falar dos benefícios eventuais. Não cabia o Conselho Municipal de Assistência Social, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós ficamos muito tempo em detrimento a outros estados, né, os outros municípios que já tinham conselho, para essa participação. É uma nova lógica? É uma nova lógica. É um novo caminhar? É. E quem é que diz se esse caminhar está certo ou errado? Nós estamos em construção. Esse processo de democracia participativa ainda está em construção. Então, como desenhar isso? Mas o que eu queria falar, antes de passar para o Germano, rapidamente, é que a fala do Evaldo e da Dani me fez lembrar uma outra coisa. Nesse período todo aqui, a gente estava vivendo também, em contrapartida, concomitante, o momento da questão, como eu vou dizer para vocês, da redução de investimentos na área social. O neoliberalismo. Estava dizendo, nós tínhamos uma questão riquíssima na Constituição Federal, a assistência social enquanto política pública, participação popular, e aí, paralelo a isso, lá do consenso de Washington vai dizendo o que? Estado mínimo. O Estado não tem que ter, os gastos não podem sobrepor, tem que ser gastos mínimos na área social. A intervenção estatal tem que ser mínima.
um estímulo à participação da sociedade civil na execução das políticas. Então, um pano de fundo ali está o recorte econômico, sim, uma diretriz maior, que a gente vivendo isso tudo aqui, maravilhoso no papel, e do outro lado falando, é o mínimo, a intervenção estatal não pode ser do jeito que está sendo dito, vamos criar a comunidade solidária, vamos estimular a sociedade a desenvolver as políticas, não é o governo, não é o Estado que vai desenvolver essa política no Brasil. Só para lembrar, tá, gente, que existia esse pano de fundo. Mas vamos lá, Germano. Em contribuição que os dois companheiros colocaram, que é a informação, e a companheira lá da, esqueci o nome da instituição que faz parte do Conselho Nacional, só para dar um exemplo, lá Fabiano Cristo, dizendo quem detém informação detém poder. Nós, enquanto Fórum dos Usuários, né, do Sul, do Rio, e hoje atuando a nível nacional, só por dar uma passada rápida, né, a Comissão Eleitoral, conforme dispôs da resolução do Senais, número 14 de 7 de dezembro de 2015, veio designar a senhora Rosângela Maria Soares dos Santos para representar os usuários, postulando a participação no processo eleitoral para a gestão 2016-2018, na condição de eleitora. Né? Declaro que a pessoa designada participa do Fórum Nacional da Assistência Social do SUAS, do usuário do SUAS, na qualidade de coordenadora executiva. A representante do nome é Dona Maria Rosângela, né? O estado dela é o Belém, e quem assina essa resolução paranacional é o usuário do Rio de Janeiro, José Luiz Germano da Silva, que sou eu. Né? É o que acontece. E isso vem a nível nacional, em uma semana que chegou na minha mão, começar a levantar o levantamento, coisa que nós, enquanto conselheiros, já deveríamos estar, que essa resolução de 2014, né, de 7 de dezembro de 2015, nós já deveríamos estar discutindo também nas nossas mesas diretoras alguma coisa relacionada a essas eleições. De repente nós tínhamos instituições dentro do Conselho Municipal que têm as características, as condições de poder estar disputando essas eleições. Né? Tanto é os trabalhadores também. Sim, né? sim. Então são algumas coisas que às vezes escapam, né, no meu entendimento. Nós, a partir desses 10 anos, né, que nós temos pela frente, pelo menos nesses 2 anos que nós estamos, vamos estar à frente, né, se discutir também o nacional. Não só discutir o municipal, discutir o estadual e também o nacional. A gente não cair nessa, né, armadilha de acontecer uma eleição nacional e, né, muito pouquíssimo no Rio de Janeiro. E aí, alguns impasses, algumas questões. Eu fui a algumas reuniões ampliadas, e aí depois de 6 meses, de 5 meses, até que a última foi até mais rápido, né? Para o ressarcimento de alguns custos em relação a essas viagens, né? Mas está lá, eu acho que a briga é legítima, né, do presidente, da presidente, do vice-presidente, né, o Evaldo, de estar reivindicando, porque quando, né, Érica, a gente foi convidado algumas vezes a participar da Assembleia Nacional, mas a gente tem que arcar com os custos e depois a prefeitura ressarce, né, esses custos. Mas assim, demora um pouquinho, mas isso está sendo agilizado. Quantas vezes o Vladimir foi lá para ver o processo? Cadê meu dinheiro, Vladimir? Ele ia, ajudava no setor específico para ver como é que isso dá. Mas é importantíssimo estar lá, porque é ali que se discute várias questões, inclusive a divulgação desse processo de escolha, que é essencial. A gente precisa ter esse olhar mais atento a esse processo de participação. Tem os desafios para essa participação, né? E a gente tem que ter uma organização para isso. Então, como que a gente vai desenvolver política em cima de um orçamento tão pequeno? Não a nível municipal, mas a nível de toda a federação. A gente tem esse problema. Então a gente tem que inverter mesmo. A sociedade civil tem que trabalhar em cima lá do Conselho Nacional para poder melhorar, porque sem orçamento financeiro você não tem condição de promover a política. É do individualismo. É da lei, cada um por si. Você é pobre porque você quer, porque você não quer trabalhar. Você é rico, que bom que você tem uma boa condição, que fique mais ainda. É legítimo explorar o outro sem
sem nenhuma, né, faz parte do sistema capitalista. Então, tudo isso, o não participar também é construído, também está construído lá nesse pano de fundo. Tá? Existe um contraponto a essa tese que se chama a judicialização da assistência social, a judicialização da política. Ou seja, o Estado é mínimo, não tem intervenção, mas eu, através de uma ação judicial, eu consigo uma internação, eu consigo um remédio, eu consigo algumas intervenções, eu consigo colocar a minha filha no colégio, público ou não, pela a judicialização da assistência social, entendeu? É um contraponto. Exatamente, que é um dos recursos, porque quando a política, a intervenção é mínima, e a gente precisa ter algumas prerrogativas, porque está lá na legislação. Então vai pela via judicial para conseguir a garantia dos direitos sociais. Tá? É um outro caminho. Tem um grupo da UFRJ que eles trazem a assistencialização. É um outro conceito que vai falar o quê? Essas intervenções são mínimas, pontuais, não mexe na raiz do problema. Em outras palavras, simplificando, na verdade, isso aí, o Bolsa Família, essas intervenções, ter uma ação estatal mínima, isso aí não resolve o problema da questão, porque a questão é o recorte de classe, é a questão econômica que está por trás disso tudo. Então, vários grupos vão, alguns legitimar, é importante a participação da sociedade civil, é importante ter essas políticas sociais, mas a gente sabe que nem todos conseguem ser atendidos, conseguem ter a política social, o recorte desse pano de fundo ainda é o mais vulnerável. A gente não tem uma política para a classe média, uma política social mais ampla. É para aquele segmento que está extremamente vulnerável nesse processo. Tá? Então a gente aprofundou aqui um pouco falando desse contraponto da UFRJ, dos grupos lá da UFRJ que trazem riquíssimas contribuições. É uma outra análise, uma análise interessante para a gente perceber, porque realmente se a gente ficar só analisando que existe a miséria, que existe a condição econômica e que a gente precisa atender esse grupo sem analisar que pano de fundo é esse, a gente pode cair no erro de só a execução, de só o pensar a miséria e a pobreza nesse contexto, nessa intervenção enquanto conselheiro. Certo? A gente tem que fazer uma análise um pouco maior. Então, nós tivemos aí assistência social entendida nos marcos, em alguns marcos legais, como essa política pública, como é cofinanciada, com equipe, com o trabalhador do SUAS sendo respeitado nos seus direitos fundamentais, concurso, a capacitação continuada, tudo isso, a legitimação desse, porque não adianta ter um atendimento territorial, essa atenção da família sem ter equipe nos equipamentos. E há quanto tempo não tem concurso, na cidade do Rio de Janeiro para a reposição desses profissionais, que adoeceram, que se aposentaram, que pediram para sair, não querem mais participar dessa brincadeira. Então, isso tudo caracteriza principalmente o usuário, vai impactar no atendimento, no usuário, quando não se tem equipe e a equipe qualificada. Quando essa equipe não consegue atender e às vezes esse próprio grupo que está ali para o atendimento tem terceirizados e tem concursados, gera também uma série de questões. Mas o pensar equipamentos, equipe, qualidade nesses equipamentos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome também lançou alguns documentos falando do padrão do Centro de Referência da Assistência Social, dos CREAs, falando o que é isso, que a gente identifica. Se a gente sair daqui e for para Brasília, você identifica onde tem um Boticário, onde tem um McDonald's. Por quê? Eles têm uma identidade visual, eles têm uma propaganda, eles têm um marketing.
E o Centro de Referência da Assistência Social? Se eu for para Manaus, eu sei que tem. Pelo menos esses documentos vão garantir o quê? A unificação do centro de referência em todo o Brasil. Especializado ou não, tá? Então a gente sabe que é o mesmo, porque antes era o Centro da Cidadania, era o Centro do Ação Social, né? Ainda tem em alguns locais, mas está padronizado em todo o Brasil o local onde deve ser atendido aquele público. Agora a gente ainda não consegue identificar, mas existe documentos que falam desse padrão, que tem que ter uma placa, que tem que ter uma sala, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. O Paulo citou ali que é a Lei 12.101. A Lei 12.101 vai tratar sobre essa certificação do SEBAS. O que quer dizer isso? Ter um SEBAS, ter esse certificado, ter esse documento, é pagar menos impostos, tá? A entidade de assistência social, ela paga menos impostos se ela tem o SEBAS. E aí, isso ao longo da história, era tudo feito na assistência. A certificação da saúde, da educação e da assistência era feita na assistência. Erradamente, porque cada um tem o seu ministério específico. Então, em 2009, essa lei vai o quê? Organizar. É claro que teve ali fraudes, teve denúncias, teve um monte de coisa para culminar nessa legislação aqui. Então, essa vai dizer o seguinte: a educação vai pedir a sua certificação lá no Ministério da Educação. A saúde também vai pedir lá no Ministério da Saúde. E a assistência vai ficar com assistência. Era o que a gente podia esperar dessa reorganização, desse repensar a política de assistência no Brasil. E aí nós tínhamos no Conselho de Assistência mais de 600 entidades inscritas, caiu para 300, caiu para 400 hoje. Por quê? Porque essas saíram. E as pessoas, ainda você pega o plano de ação e relatório que está lá, creche. Não é nosso, é da educação. Por que não cabe mais na assistência as ações de saúde e de educação? Que a 12.101 vai falar, cada um no seu quadrado, tá? E aí nós vamos organizar. Ali vocês vão ter que apresentar dentro dos seus conselhos, dentro dos seus territórios, o relatório e plano de ação. Por que as entidades de assistência social têm que ter o registro no Conselho Municipal de Assistência Social? Está lá no artigo 6º ou 9º, eu não lembro agora, da Lei Orgânica da Assistência. Qualquer entidade que vá desenvolver um trabalho na área da assistência social tem que ter o seu registro no Conselho. É a legitimação naquela área. Então, as pessoas falam, mas eu não tenho, eu atuo há tantos anos. Está descumprindo a Lei Orgânica da Assistência, que vai falar que para desenvolver ação nessa área, você tem que ter o registro no Conselho. E para ter o registro no Conselho, essa comunicação que antes era mais difícil, agora está mais fácil. O Conselho Estadual e o Conselho Nacional pede aqui, para o Conselho Municipal, quais são as entidades inscritas e regulares. Quais são as entidades que estão aí com o seu cadastro nacional das entidades de assistência social, que foi o setor lá da Emília, da Cindeli, né, e da Ana Paula, que fizeram isso, que a gente estava em descumprimento também da Lei Orgânica da Assistência, que deveria ter esse cadastro das entidades para caracterização, para o entendimento em todo o Brasil. Então nós fizemos, né, isso há uns 2 anos. E aquela dificuldade toda por acessar o sistema do MDS, para o cadastramento, mas é em cumprimento da legislação. Nada está dissociado ao que está exigido lá. Só para vocês entenderem que o papel do conselheiro, ele tem que estar de acordo com essas legislações e com essas diretrizes. E o entendimento disso. Porque quando eu falo para ele, não se inscreve não no Conselho de Assistência, para quê? Você vai ter que entregar até 30 de abril, relatório e plano de ação. Quando ele não receber a visita, fiscalizar, que também está lá nessas regulamentações, está lá dito, que cabe ao conselheiro que essa visita para o acompanhamento em locos.
E eles disseram lá na resolução 16 de 2010, se eu não me engano, do CNAS, que cada conselho tinha que criar um plano de fiscalização das entidades. Nós fizemos aqui o PLAF. E aí o PLAF tem os formulários específicos, está organizando, não saiu da cabeça de 2 ou 3 pessoas, não, é em cumprimento lá das resoluções do CNAS, das resoluções e de todo o arcabouço legal que nos pede uma organicidade no município do Rio de Janeiro. Então, a 12.101 vai organizar e vai dar diretrizes, obrigando o Conselho Nacional e os demais conselhos essa organização de entrega de relatório e plano de ação. Aí o Conselho Nacional editou, né, um documento sugerindo um modelo de plano de ação e de relatório. O nosso aqui é em consonância com o que foi descrito lá no Conselho Nacional. É claro que teve algumas alterações mínimas, mas está de acordo com essa legislação, tá? E aí nós tivemos em 2009 também a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Cada um fazia assistência social como entendia, né? Principalmente em alguns municípios menores, em outros bem maiores, eu entendo dessa forma. E aí eu desenvolvo dessa forma. Então, eles padronizaram. Olha, o serviço é esse, é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, pensando na política maior que território, matricialidade sociofamiliar. Família, território, cofinanciamento, né, as provisões, o que cada serviço pode oferecer. Eu não posso fazer mais qualquer coisa com o meu usuário. Eu tenho alguns requisitos que no final daquele período de atendimento, aquele usuário tem que ter as aquisições desenvolvidas. Então a tipificação ela vai trazer isso, o nome do serviço, local, data, o horário do desenvolvimento do serviço, né, a equipe mínima, que objetivo eu tenho com esse serviço, quais são os materiais pedagógicos, né, e o que aquisição esse usuário tem que... É a autonomia? É a participação? E como é que ele vai participar, vai avaliar esse serviço prestado? Ah, Giovana, o que eu tenho a ver com isso se eu sou lá da Mitra Episcopal do Rio de Janeiro? Se eu sou lá das igrejas católicas? O que tem a ver? Se eu tenho como regulamento, como diretriz da Lei Orgânica da Assistência, o registro no Conselho Municipal de Assistência, como pré-requisito de desenvolvimento da ação, eu tenho que estar de acordo com essas normativas. E aí, mesmo em cunho privado, eu tenho que ter essa tipificação na minha ação, no desenvolvimento desse serviço. Então, dia é continuado, planejado, gratuito, com dia e horário, claro, para esse atendimento. Sem cobrança, boa lembrança. E esse usuário tem que ter aquisições. Quais são as aquisições mínimas? Que ele saiba ser o protagonista, que ele possa pensar, que ele possa desenvolver uma análise crítica dessa realidade, que ele possa escolher os caminhos que ele quer fazer, né, trilhar. A importância da documentação está lá por cada faixa etária. O idoso, a pessoa, né, de 18 a 59 anos, né, que a tipificação teve uma alteração, se eu não me engano foi em 2014. Então, ali vai nos dar um norte para a prestação desse serviço. E ali também está dito como é que o governo tem que desenvolver as ações. Os CRAs, os CREAs, né, os equipamentos da área, né, da alta complexidade, as instituições de acolhimento, casa lá, está dito a matriz. Então, se a gente olhar aquilo ali, a gente tem como avaliar esse serviço na cidade do Rio de Janeiro. Se está de acordo ou não, e o que eu preciso fazer também em cunho privado para organizar esse serviço para a população. Giovana, oi. Posso fazer uma contribuição? Pois não. Na 12.101 vem trazer uma coisa que eu acho super relevante. Sim. Né? Ela deixa de fazer inscrição das instituições. Porque as instituições faziam inscrição no cunho municipal e obrigatoriamente, para ter filantropia, fazia no nacional. Uhum. Né? E aí a 12.000 vai acabar com isso. Eu achei super relevante. Por quê?
passa a municipalizar também a responsabilidade da política pública de assistência, ou seja, as instituições que vão executar a política pública de assistência é o Conselho Nacional Municipal que assume essa responsabilidade, como você colocou muito bem a questão da fiscalização, né, do PLAF, da tipificação, mas saiu do âmbito nacional. Porque, na verdade, nós tínhamos aqui a inscrição municipal e a inscrição nacional. Então, acabou com essa inscrição nacional. Eu acho que isso foi super relevante quando hoje a gente, enquanto conselheiro, saber, a partir do momento que eu estou dando um parecer favorável para uma inscrição da instituição, eu assumo essa responsabilidade. Eu estou dizendo para a política local de assistência social que essa instituição ela cumpre todas essas legislações da política de assistência. Então, assim, não é uma brincadeira, né? É algo muito sério. E a partir dele, a partir dessa inscrição, é que ele vai fazer todo o movimento para pensar, né, da inscrição lá do SEBAS, etc., que é uma outra instância. Mas é ele que tem a responsabilidade de dizer assim, olha, eu estou aqui no conselho, estou registrado aqui, eu tenho inscrição aqui, eu tenho que executar a política a partir dos serviços, dos programas e etc. Para encaminhar na documentação, eu vejo a Valesca, ela não está aqui, mas é minha companheira lá. Ela pediu para... Desculpa. Não tem problema. Ela pediu para comunicar que ela está com problemas extras, ela não poder participar. Não tem problema. E aí eu vejo lá a Valesca organizando a documentação da Mitra para mandar para Brasília, para ver essa questão do céu. E a exigência tem que ter a carta do gestor. E aí a carta do gestor, que a gente solicita lá no setor da Emília, pelo menos era assim, eles vão perguntar lá para o Conselho Municipal. Entregou o relatório? Tudo passa pelo Conselho da cidade. Aí, como está? Está regular? Tá certo? Fizeram. Eles vão perguntar para responder. Essa carta do gestor é que vai para lá em relação ao SEBAS. Todas as informações referentes à entidade são perguntadas primeiro no Conselho. Né? Então, assim, a Emília, quando vai fazer o cadastro nacional de uma entidade, primeiro ela pergunta para o Conselho: Conselho, essa entidade tem inscrição regular? Aí, caso a resposta seja negativa, essa entidade não será incluída no cadastro nacional. Né? Com relação ao gestor local, o gestor pergunta: essa entidade é regular? Essa entidade de fato presta serviço de assistência? Né? Ela tem todas as prerrogativas que a assistência social, que a política exige para funcionar no território? E aí o Conselho responde, né? Sim, ela tem essas prerrogativas. Aí essa carta é fornecida. Né? Então, com relação às entidades, tanto a secretaria, qualquer setor da secretaria que precisa de uma informação a respeito do funcionamento, o lugar para pegar informações é o Conselho. Somos nós que temos essas informações. E essas informações são legitimadas por quem? Pelo conselheiro. O colegiado, né, que aprova a inscrição ou a regularidade daquela entidade está assumindo a responsabilidade com relação a essas informações. A Secretaria Executiva apenas fornece. Trazer para o Conselho. A Graça para falar isso. Porque hoje a gente vê instituições e entidades, né, que vem tentando se organizar dentro desse processo e não conseguem, né? Então a gente sabe que ainda hoje há uma grande dificuldade, e aí elas ficam lá meio esquecidas, tentando chegar e não conseguem. E aí eu vou dar um exemplo justamente com a carta, né, a nível nacional a Fabiana trabalha, e aqui no Rio eu estava responsável, né, em administrar isso, e encontrei grandes dificuldades dos conselhos, né, em negar a carta, inclusive. E nós tínhamos prazo, né, o ar caiu em exigência em algumas documentações. A carta do gestor? Do gestor, a nível nacional, né? Então, assim, a gente tem que entrar em contato, mandar ofício, e quanto está garantido por lei a instituição, né? Então, a gente ainda enfrenta, né, grandes dificuldades nesse sentido. E essa gestão topou, né, que é trabalhar com as comissões locais, né? Isso é uma coisa que a gente já vem, não é de hoje, desde o CMDCA já vem tentando trabalhar no território, né, e agora a gente vai conseguir, né? Eu tenho certeza que esse ano a gente consegue.
Por quê? Porque a importância da comissão local. Primeiro que a comissão local, ela precisa ser valorizada porque ela é um braço do conselho, não só na véspera da conferência para organizar a conferência. Ela não é só mão de obra, né? A comissão local, na verdade, são pessoas, são sujeitos, são atores sociais que precisam ser valorizados. Junto com a comissão local, nós temos a organização do território. Não estamos descolados. Ao pensar em comissão local, a gente está pensando no território. Nós estamos pensando naquelas entidades que não têm acesso ao conselho, estamos pensando nas organizações de usuários daquela localidade e estamos pensando também nos trabalhadores daquela região. Né? Então, assim, nós temos um conjunto de atores que estão à margem, que estão fora, que precisam ser estimulados, que precisam ser chamados. E para isso o conselho precisa ir para o território, né? Para empoderar a comissão local, né? Para fortalecer a comissão local. Eu acho que em pouco tempo a comissão local vai estar bombando sozinha, né? Precisando somente da nossa parceria, não mais da nossa presença constante. Mas nesse momento, quer dizer, eu trago isso como socializando mais uma vez a proposta e tentando sensibilizar os conselheiros para a importância disso. Né? A gente precisa ir para o território. Nós precisamos dizer para a comissão local que elas fazem parte do conselho. Né? E quais são as atribuições que nós temos que construir e fortalecer nessas áreas. E aí ele fala assim, ó, Giovana, tá vendo? Não funciona nada essa política aí de assistência, eu tenho que dar dinheiro para isso, para aquilo. Encaminha para o CRAS, senhor padre. E ele encaminha para o CRAS e o CRAS pede ajuda da paróquia, porque não consegue, porque não tem. E estava lá no orçamento, o projeto específico à época, para esse fim. Não, mas tem uma burocracia, tem isso, tem aquilo. Então a gente tem que entender que papel é esse, porque é muito cômodo, principalmente para a Igreja Católica, tentar querer ficar naquele papel que estava anteriormente. Então a gente tem que falar, o papel é seu, nós somos secundários, nós podemos auxiliar quem quiser continuar desenvolvendo a política de assistência. Mas tem vários documentos, André, que norteiam. Não precisa fechar um serviço para a cidade do Rio de Janeiro ou para o Estado, porque é secundário. O Estado faz muito bem, executa muito bem, mas eu posso ser complementar com outro público, ou complementando, ajudando, auxiliando. Não é legítimo fechar por não ser estatal. Fala, Germano, pra gente caminhar, querido. Vamos caminhar. A discussão está ótima. E uma das coisas que você está falando é, quando se fala de usuários, aí tem, e você está falando de instituições, tem uns centros de convivência, eu acho que esse é o... É o serviço de convivência, serviço de convivência. Na região da 10ª, por eu ter feito parte da comissão local, muitas vezes esses centros de convivência não era deliberado, não era, as instituições não faziam parte do conselho. Aí não tinha como conselheiro, né, hoje com mais consciência, de fazer a fiscalização. Né, porque aí era a diretora do CRAS, que, né, da CDS, que colocava, né, na instituição X. Né? Poderia ser Igreja Evangélica, Associação de Moradores. Sabe, né? A Viviane solicitou, porque assim, eu estou falando no geral, mas cada item que eu estou falando, eu tentei fazer uma síntese para vocês, né, nas lâminas, tá? Que vocês vão receber. Então, olha só, entidade de assistência social, que o Evaldo puxou ali maravilhosamente bem. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento, assessoramento aos benefícios abrangidos pela LOA, bem como as que atuam na garantia e defesa de direito. É o artigo 3º da Lei Orgânica da Assistência, que foi alterada pela 2.435. Então, quais são as modalidades? Está ali, ó, das entidades de assistência social. De atendimento, aquela que vai atender exclusivamente os usuários. De assessoramento, está definida numa resolução do CNAS, se eu não me engano é a 27. Hein, Denise? Me ajuda. É a 27 de 2011, que vai falar o que é um assessoramento. As entidades, por exemplo, o Centro de Defesa de Direitos, né, da Criança e do Adolescente, SEDECA Rio, um exemplo que está vindo na minha cabeça. Eles fazem um assessoramento, porque eles têm um atendimento. Eles assessoram juridicamente, eles fazem capacitações, eles vão auxiliar grupos, entidades ou lideranças comunitárias na capacitação sobre a política de assistência, tá? Então, né? Só lembrando. Capemisa também é assessoramento. Então, a gente tem que entender que esse
assessoramento está muito vinculado ao que está lá escrito no CNPJ. A atividade principal da entidade está lá descrita no CNPJ. Então, se diz ali educação, não tem como fazer o registro, a regularidade no Conselho de Assistência. Se vai falar de assessoramento, eu tenho que ter a 27 e a caracterização da Lei Orgânica da Assistência, o que é o assessoramento. E garantias de direito? Eu estou lutando por novos direitos sociais, pelos transexuais, eu estou fazendo alguma coisa, algum movimento, eu estou publicando, eu estou desenvolvendo uma ação, também está lá descrito. Eu estou falando minimamente, tá, gente? Está lá descrito o que cada segmento desse, o que cada atividade específica da assistência desenvolve. Atender o usuário, ser de assessoramento ou de garantia de direito. Eu posso fazer duas coisas concomitantes? Posso, se tiver no CNPJ. Ok? Então, a contribuição do Evaldo está lá no artigo 3º da Lei Orgânica da Assistência. Isso porque muitas vezes a gente no despacho, a instituição coloca, né, essas duas atividades, seja quais forem, mas no CNPJ da instituição é totalmente diferente isso. E aí traz um problema muito grande para a gente que é técnico, porque a gente não pode atestar uma coisa que a gente não está vendo, a gente tem uma responsabilidade, né, de estar lendo e estar passando para vocês uma informação de que a gente observou, que a gente deu. Né? E na descrição da atividade, porque às vezes o que acontece? Lá nos primórdios, a instituição fazia uma determinada atividade. Com o passar dos anos, a instituição hoje faz uma outra atividade. E existe essa discordância também, esse ato entre aquilo que está no CNPJ e que hoje ela executa, né? E aí o que a gente faz? A gente pontua essas observações, né? A gente pontua isso para vocês e solicita o acompanhamento pelo PLAF. Por quê? A discordância, nós não temos autonomia para fazer visita, nós não fazemos visita. E a gente está fazendo um relatório não, desculpa, um parecer, de acordo com aquilo que a gente lê. A gente não tem ali nenhum outro instrumento que vá sedimentar aquilo que a gente está passando para os conselheiros. A gente não tem. Né? O único instrumento que a gente tem é aquele documento de regularidade que está no plano de ação, que compõe o plano de ação e o relatório de atividade, que na verdade são nossos instrumentos que vão balizar o nosso parecer. E aí a gente aponta isso para o PLAF. Por quê? Porque através da visita de vocês é que vocês vão observar se está realmente em concordância aquilo que a instituição está falando que faz, o CNPJ dela e o parecer nosso, porque senão fica tudo... E aí isso vira um problema para nós técnicos, assim, gigante. É verdade. Está escrito isso aqui no CNPJ e ele descreve outra coisa na hora do relatório. E quando vai visitar é outra coisa. E aí a gente sempre lembra o papel fiscalizador que está lá, né, determinado, que cabe ao conselho, mas o papel também educativo. Porque o objetivo não é fechar a entidade. O objetivo é orientar para que ela esteja de acordo com as legislações vigentes. Então, o que eu preciso, o que eu tenho minimamente para falar para aquela entidade? Está em desacordo, está em desalinho. Vamos ver o que diz o CNPJ, o que você faz realmente, o que você faz, está de acordo com a tipificação? Algumas visitas que eu fiz, o profissional nem sabia o que era tipificação, formado há muito tempo, né? Então tá lá, de 2009, não entende o que é isso. Essas alterações todas que ocorreram são muito recentes. E o profissional que é formado há 10 a 15 anos, se não acompanhou, se não participou... Peraí, o Flávio quer falar comigo? Eu tenho um exemplo. Sim. Há pouco tempo atrás, a coisa muda aí. É verdade. E isso às vezes a gente só percebe em locos, porque está lá descrito. Está e você... descrito média complexidade no processo, mas eles são de serviço de convivência.
Então, orientar, explicar as outras resoluções que existem do CNAS em relação ao público específico, né, da pessoa com deficiência, que vai trabalhar quais são as aquisições mínimas, que a tipificação não fala. Tem a 34 ou 33 que vai falar da preparação para o mundo do trabalho. Então, eu tenho que ter atenção nesses outros documentos que estão aí norteando também essa ação. Se é o serviço de convivência, quais os requisitos que eu tenho que ter, como eu tenho que desenvolver. Mas a visita nos dá um norte do que está acontecendo lá em loco, porque às vezes o que está descrito não é o que está acontecendo na realidade. Fala, Rosana. Com relação ao que o Vlad falou, é extremamente importante, né? Isso tem acontecido com regularidade. A conselheira Alice já trouxe essa questão para a mesa diretora, né? Inclusive tem algumas entidades que estão inscritas no conselho como entidades de atendimento a pessoas com deficiência. Essas entidades compõem a rede histórica conveniada, elas têm convênio para desenvolver essa ação, né? A ação de atendimento a pessoas com deficiência. E há um desacordo entre o que ela diz que faz e o que ela de fato faz. As visitas estão demonstrando que não, na verdade, não é de atendimento à pessoa com deficiência, são serviços básicos, né, de grupo de convivência e fortalecimento de vínculos, que inclui pessoas com deficiência. Quer dizer, enfim, o serviço de convivência não tem que excluir ninguém. Todas as pessoas podem participar desse serviço. Isso não significa que ela seja né, que a tipificação esteja correta, né, em acordo com a ação. Isso é uma questão que os conselheiros vão ter que resolver. Tem que ser resolvido, principalmente que tem convênio envolvido nessa história. Isso é o ponto 1. A outra coisa que eu gostaria de falar é complementando a fala da Denise, né, com relação ao trabalho técnico que é desenvolvido na análise dos processos, né. O que eu gostaria de falar é o seguinte: é uma prerrogativa, né, que o técnico faça análise. Nenhum conselheiro vai ter um processo encaminhado para ele sem passar pela análise técnica. Necessariamente os técnicos vão avaliar, vão dar um parecer, vão dar um panorama da situação do processo, da entidade, e aí esse processo vai para a mão do conselheiro. O que tem ocorrido, no entanto, é que algumas análises de conselheiro têm desprezado a avaliação técnica prévia, né? Então, assim, o parecer, ele precisa dizer se ele aponta para a inscrição ou não. O parecer, ele define alguma coisa, né? O conselheiro, ele não precisa concordar, não é isso. Só que ele não pode desprezar aquele parecer, né? Então, nós temos visto situações do tipo: essa entidade está em desacordo com a legislação tal. Ela diz que realiza um serviço que não está tipificado. Então, a técnica explica tecnicamente por que ela não concorda com a regularidade, e vem o conselheiro em seguida e diz favorável à regularidade, né? E precisa justificar por que ele é favorável no momento que a técnica está explicitando que a entidade está em desacordo com a legislação da política de assistência, né? Então, assim, são algumas arestas que a gente precisa aparar para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, né? Para que essa avaliação, para que as visitas e a análise desses processos, ela esteja em acordo em todos os contextos do SENAS, técnicos, conselheiros, enfim. Isso a gente vai falar na Câmara. Tem 2 processos encaminhados para a Câmara com essa questão apontada, né? Mas assim, já que a gente falou em tipificação, eu achei importante pontuar. Legal, ótimo. E eu lembro que eu passei uma experiência com a Aliança, quando nós estávamos juntos lá no exercício de conselheiro, e aí o parecer, né, diante de uma entidade, né, de tudo que foi relatado pelos técnicos e o parecer nosso em relação àquilo, e aí uma outra conselheira veio questionar: mas é a minha entidade, e por que você deu um parecer negativo? E aí quase bateu na gente, dentro lá na reunião de Câmara. Por quê? Não admitir, não imaginou pensar que tinha tudo isso aqui, que o parecer foi dado pelos técnicos e também pelos conselheiros de acordo com algum parâmetro. Não saiu da cabeça: Lianze, você não gostou da minha entidade, eu vou montar um processo contra você porque você está contra mim, você, Giovana, ou você, não sei. Então, isso tudo para a gente entender que não é uma coisa pessoal. Se vocês forem olhar bem aqui, a coisa está impessoal.
Não é porque é minha amiga, não é porque é a entidade que eu sou co-irmã, que eu vou favorecer e vou conseguir. Não, tem uma legislação, e se eu respondo por isso aqui, se eu assino por isso aqui, eu vou ser responsabilizado diante dos documentos, diante da legislação. E alguns falam, mas quebra o galho. Aí tem outros que falam assim, tem 2 instituições grandes que o prefeito vive pedindo por elas, e aí elas conseguem. Como é que a pequenininha não consegue? Ele vai responder em algum momento. Não, o nosso responder. E vai responder esses pedidos dele, e o nosso parecer tem que valer alguma coisa. Porque a gente fala, tá em desacordo. Mais pensar. Aí é a minha fala inicial. Sim. Muita coisa está na subjetividade. Né? É uma interpretação literária da lei. A gente não tem hoje no Conselho Municipal da Assistência Social uma resolução que diga os parâmetros mínimos para funcionar uma instituição. Né? A gente tem muito globalizado. A gente não diz, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, que para ter uma convivência, fortalecimento de vínculo, a entidade deve ter mínimo de uma estrutura, né? Porque a gente tem que pensar na questão de limpeza, de acessibilidade, de higiene, enfim, a gente precisa pensar uma série de situações. Quando a gente pensa na legislação nacional, a gente pensa, é uma coisa muito grande e cada realidade é uma realidade diferente. Eu vou dar um exemplo de uma denúncia do Ministério Público que chegou ao Conselho. Eu tive a ousadia, foi ousadia mesmo, de ir no Sovaco da Cobra, que era dentro da Cidade de Deus, um lugar muito perigoso. Essa instituição, ela não tem registro no Conselho Municipal de Assistência. Ela tem 32 homens sendo atendidos nesse lugar. Porque, assim, eu não sei, eu fiquei pensando se era melhor a rua ou aquele lugar, porque acho que a rua ainda era melhor do que aquele espaço. Porque o lugar era tão ruim, mas tão ruim, que não dava para dar favorável de nada, assim, desde a entrada até os espaços físicos que ali se apresentavam. Era insalubre. Então eu fico preocupado, muito preocupado, e aí assim, a fala, e até provoquei a técnica, que disse assim, olha, ele não tem registro, mas o Conselho precisa responder, porque é o órgão que responde sobre inscrição, fiscalização de instituição. Ah, mas ele não tem inscrição. Tudo bem, mas a gente precisa ir, enquanto Conselho, pelo menos orientar essa instituição. Estruturação, né, a readequação, a alteração da Lei Orgânica da Assistência, através da Lei 12.435, que vai incluir no texto original da LOA as proteções sociais, as proteções básicas especial, financiamento, participação, vai dar um novo formato que não existia naquele período, tá? E vai nos dar esse norte, esse novo parâmetro, né, atualizando com essas outras legislações que ocorreram depois de 93. Em 2014, a gente tem aí uma importante resolução, né? A gente teve em 2010, a 16, que vai nortear, né, a inscrição e regularidade das entidades, mas a que está valendo é a de 2014, que também vai dar essa diretriz para o plano de ação, para o relatório, 30 de abril, o cumprimento dessas exigências, tá? Então isso foi mínimo, eu acho que caberia uma semana, caberia muito mais tempo para a gente aprofundar cada legislação e discutir com a realidade que vocês vivenciam, com o que a gente traz de acúmulo dessa experiência. Vamos só recapitular, Cíntia, ver se eu falei tudo que eu deveria falar, porque isso aqui vocês vão receber. Vamos lá, passa para mim, por favor. Aqui vai dizer qual é o artigo da Constituição que vai tratar a seguridade social, que inclui, né, a assistência no tripé. Está lá o artigo específico, o que cabe à assistência social, certo? A lei orgânica, que vai trazer também a definição, né, da assistência social, a quem nós devemos prestar a assistência social. Está ali, ó, a família, não falei isso com vocês, eu acho que eu falei da criança, do adolescente, que não tem a terminologia carente. Então ali vai dizer e vai falar do benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né, para a pessoa com deficiência ou para o idoso que não tenha condições de arcar com suas despesas. A característica
caracterização das entidades de assistência social, né, que o Evaldo puxou e eu pedi, né, ele fez uma citação e eu pedi a Cíntia para passar para essa tela, que ali vai dizer e aonde está, no artigo 3º da Lei Orgânica da Assistência, com alteração da 12.435. Ainda, né, o controle social, aonde está descrito o controle social, de onde saiu essa bodega? Está lá no artigo 204 da Constituição, a participação popular, o controle, e a lei orgânica também vai reforçar, e principalmente a participação dos usuários nessa coisa pública, nesse espaço que é um espaço que nós devemos nos apropriar, entender e cobrar políticas efetivas. Então o controle social, ele tem seus parâmetros, né, nos marcos legais, é legítimo. A lei 2.469, que eu já falei para vocês, de 1996, que é a lei de criação do Conselho da Assistência no Rio de Janeiro, que, como citei o estudo da Tereza, que eu não estou lembrando o sobrenome dela agora, que o Rio foi um dos últimos a implementar, a criar a lei de criação do Conselho, por entender que esse Conselho teria muita autonomia, que ia deliberar. Na verdade, o gestor à época queria que o Conselho fosse só consultivo. Nós temos a Política, né, Nacional de Assistência Social de 2004, com a sua finalidade, com seus objetivos, né, falando principalmente da proteção social, né, atender esses grupos e com que padrões, com que parâmetros, tá? Fruto da conferência, fruto de reivindicações populares, fruto de indignações em várias conferências, por isso que a PNAS surgiu. Vamos lá, Cíntia. O Sistema Único de Assistência Social de 2005 também é fruto da conferência e vai sistematizar a política de assistência. E, de acordo com a lei orgânica, de acordo com a política nacional, o SUAS vem materializar, organizar essa execução, né, em todo o Brasil, por níveis de proteção. O SUAS vai falar da participação da sociedade civil, dos trabalhadores, dos usuários no Conselho de Assistência, né, enfocando, vai falar dos 8 eixos que tem o SUAS. Um deles é o controle social, um deles é o estímulo desses grupos nesse controle social. Também tem lá seu parâmetro no Sistema Único de Assistência Social. A Lei 12.101, que a gente falou um pouco mais, né, dos padrões, dos parâmetros, aonde cada entidade, de acordo com o seu atendimento, execução dos seus serviços, aonde eles devem, né, solicitar as suas certificações, a sua legitimação enquanto entidade da sua área específica. A tipificação, né, é a Resolução 109 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, padronizando os serviços, os itens, os elementos essenciais para a execução do serviço, seja de cunho público ou privado. Por quê? E qualquer coisa no Brasil era considerada assistência social, mas na verdade era só assistência, era benemerência, era filantropia. Então, com a tipificação, eles dão alguns parâmetros para caracterizar os serviços na área de assistência social. Isso aí, o PLAF também fala, né, que a gente tem que fiscalizar os equipamentos públicos, porque para ver se contempla os padrões que está na tipificação. Não é só as entidades da sociedade civil, não. Então a gente precisa ver também os equipamentos públicos se estão cumprindo exatamente com o que diz a legislação. Essa era a nossa grande discussão, enquanto eu era conselheira, sobre esse acompanhamento da política pública de assistência. Como é que desenvolve, que padrões. E eu lembro que a Maria José Peixoto foi visitar um CRAS e não tinha acessibilidade. Era no andar tal. E aí a gente não ia lá para bater na Daniele, no Vladimir, discutir as possibilidades da bancada governamental. Tem mais alguém, gente, da área governamental? Alianças, tá, desculpa. E algumas eu conheço, outras não. Então, na verdade, a gente não ia, olha, vocês do governo estão fazendo um monte de coisa errada. Não, é discutir de que forma pode se resolver essa situação para a cidade do Rio de Janeiro.
Será que tem outro equipamento? E começaram a perceber, a buscar outra casa para ser alugada para o atendimento do CRAS, tá? De acordo com a visita do conselheiro, né, que foi desse conselho. Então, podemos passar, Cíntia. A matriz, né, padronizada, que vai falar o nome do serviço, descrição, usuário, objetivo, provisões, aquisição dos usuários. Olha, aquisição dos usuários, ele tem que sair daquela atividade de algum período com algumas aquisições. Ele não pode entrar como essa família que ficou 40 anos e saiu da mesma forma que entrou, certo? A abrangência, horário de funcionamento, os impactos esperados, tá? A forma de participação desse usuário na avaliação dessa política. Ele tem que falar, ele tem que dizer o que tá, como ele está sentindo. A nova lei, né, orgânica da assistência social, que na verdade vai reatualizar a lei orgânica, né, de 93. Ela vai dar alguns elementos novos, incluindo essas mudanças todas. A resolução 14, que dá os parâmetros para regularidade, que dá os parâmetros para roteiro de relatório e plano de ação, tá? Tem a 14 comentada, que está no Hércules, até imprimiu, está no site do Conselho Nacional de Assistência Social. Tem dúvidas? Vamos olhar lá a 14 nos seus pormenores. Então, para a gente terminar, que eu adorei estar aqui, foi um prazer enorme, eu adoro, né, discutir, refletir um pouco da nossa prática, porque há pouco tempo atrás eu estava aí no lugar de vocês. O Eduardo Galeano foi um jornalista, né, residente lá no Uruguai. Então ele disse assim: a utopia está no horizonte. O que é utopia, gente? Uma coisa imaginária, né? O que é utopia? Uma coisa que está além, né? É uma coisa sublime, uma coisa assim... Sublime, impossível, é um sonho maior, um negócio assim, Então, utopia é algo muito que eu acho que eu não vou conseguir, é impossível. Será? Podemos definir assim? Entendi. Então, a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para a gente caminhar. Então a assistência social já mudou muito. Cada dia ela vem tendo um novo elemento, uma nova forma, pensando no usuário, pensando nessa pessoa que precisa lá de Santa Cruz, ou lá da Bacia. Então, a gente sonha com uma política de assistência que, de fato, garanta os direitos, efetive, né, tudo que a gente acredita de justiça, de igualdade, de partilha, de promoção, e eles que eu amo tanto, e eles vão falar, impossível, é um sonho muito difícil de realizar. Mas para que serve essa utopia? Para a gente caminhar. Que vocês tenham força na caminhada de conselheiro. Desejo uma excelente gestão para vocês. Que vocês consigam fazer a diferença. Que vocês retratem o segmento que vocês estão representando aqui, né? As demandas. Não esquecer, eu não sou aqui Giovana, eu sou Giovana Mita, Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. Eu represento uma entidade, é um segmento. Então eu não posso me perder na validade de ser conselheira. Eu estou representando uma entidade. Eu sou do grupo, né, do segmento dos usuários, que eu represente e diga de fato o que os usuários estão precisando, o que estão querendo, que demandas são essas. Então, que a utopia nos faça caminhar e caminhar muito, porque a cidade do Rio de Janeiro precisa de vocês. Precisa da atenção, precisa dessa discussão, de uma intervenção qualificada, de uma intervenção consciente, de uma intervenção de mudança, porque quando aquele atendimento no CRAS não funciona, nós também somos corresponsáveis. Quando nós deixamos passar tanto tempo e não ter um concurso, quando a gente, né, não prioriza de alguma maneira a capacitação continuada, porque tem algumas pessoas que eu frequento o CRAS, e aí surtaram de tantas demandas, de tantas dificuldades, adoecendo. Então o nosso colega, o profissional, ele também precisa de investimento,
de apoio, para que ele possa desenvolver o seu papel. Então, que a Utopia possa nos mover a cada dia, a cada segunda-feira que vocês se desenvolvem, né? Que não é só segunda-feira, mas que vocês consigam exercer, de fato, tudo aquilo que a gente vem estudando. Tá bom? Muito obrigada. Queria agradecer profundamente a nossa querida Giovana.